Muito provavelmente, o primeiro contato que você deve ter tido com Émile Cioran foi através do livro Breviário de Decomposição. E por que isso geralmente acontece? Porque esse foi talvez o livro mais editado no Brasil e talvez o livro mais famoso do Cioran. Se é que a gente pode falar que Cioran tem algum livro famoso, né? Cioran é mais conhecido pelo pessoal que gosta da temática do niilismo existencial, enfim, da temática sobre o sentido da vida, essas coisas. Mas esse é um livro muito interessante porque, além de ser o primeiro livro do Cioran escrito em francês, é um livro onde ele vai atacar especificamente o fanatismo, além de, obviamente, lançar pestes sobre resistência, sobre a questão do sofrimento humano na existência, seguindo muito uma linha schopenhaueriana de filosofia, né? Mas enfim, esse é um livro muito interessante e que eu gostaria de trazer para vocês, muito mais voltado para essa temática, que eu acho que é o fio condutor de todo o livro, que é a temática do fanatismo. E por que um manifesto contra o fanatismo? Para quem não sabe, um pouco da biografia do autor, o Émile Cioran é romeno, nasceu na Romênia, na região da Transilvânia, e ele viveu a sua juventude no período entre guerras. E nesse período foi um período de muita efervescência política. E havia muito debate de como que seria uma sociedade ideal, um mundo ideal e coisas do tipo. Estavam, em certo sentido, cansados, pelo menos a Europa, cansado daquele jeito meio burguês de se viver. Então tinha-se a proposta marxista comunista, muitos seguiam ou tentavam seguir o modelo russo quando pensavam num tipo de sociedade ideal, e estava se iniciando um negócio chamado fascismo, e que também teve a sua versão racista na Alemanha, né, o nazismo. E o Émile Cioran, ele se aventurou, né, não digo num partido, mas num movimento criptofascista da Romênia. E a partir do momento que ele muda para a França, enfim, ele amadurece um pouco, ele percebe a besteira que foi entrar para esse movimento e como que o fanatismo político, ou o fanatismo de maneira geral, que se manifesta, uma das suas facetas é a política, né, é danoso para os seres humanos. E mais do que isso, o Émile Cioran passa a vida toda se arrependendo disso, de ter participado de um movimento criptofascista. E esse é o primeiro livro onde ele tenta exorcizar isso de dentro dele. Porque como ele foi, em certa medida, um fanático por uma causa política, esse é um livro de exorcismo onde ele vai analisar o fanatismo e destrinchar e combater, por assim dizer, o fanatismo, tocar o dedo na ferida do fanatismo. E esse livro é cheio de citações interessantes. Esse é um vídeo onde eu vou mostrar muitas citações. Talvez seja o vídeo onde eu vá mostrar mais citações, porque eu achei muitas citações interessantes. Mas antes de eu mostrar uma delas, eu só queria colocar aqui as intrigas e as fofocas em torno desse livro. Por quê? Porque esse é o primeiro livro, Breviário de Decomposição, é o primeiro livro que Cioran escreve em francês. E ele teve que reescrever várias vezes esse livro porque ele tinha um amigo na França, não se sabe bem quem é o nome dele, mas ele tinha um amigo ali na França que leu o primeiro manuscrito e disse para ele que ele escrevia num francês de meteco. O que deixou o Cioran muito bravo e irritado consigo mesmo, né? É como se ele quisesse dizer que ele escrevia um francês não muito natural ou coisa do tipo, sabe? E por isso ele teve que reescrever várias vezes e até achar uma forma. O Cioran, para mim, é um dos maiores prosadores da língua francesa no século XX, mesmo sendo romeno. Nada mal, né? Para um escritor que escreveu um francês de meteco. E
em 1951, o livro sai em 49, e em 1951 ele ganha o prêmio francês, se não me engano, o Rivarol, que é um prêmio muito prestigiado lá na França. E outra coisa, mais duas coisas interessantes envolvendo Sartre e o Camus. Nessa época, em 49, o Sartre e o Camus ainda eram amigos. Eles acabaram brigando ali por, eu acho que em 1950 ou 51. E o Cioran escreve um aforismo dedicado ao Sartre. O aforismo chama sobre um empresário de ideias. Eu vou até deixar um vídeo aqui onde eu leio inteirinho esse aforismo, que é muito interessante, porque o Cioran, ele vivia ali indo nos cafés. Na França, nessa época, os intelectuais se reuniam nos cafés, era muito famoso ali em Paris, e o Cioran ia, não participava tanto dos debates, mas ia observar. E ele encontrou algumas vezes o Sartre ali. E aí ele conhecia a obra do Sartre, vendo como o Sartre agia e discutia, ele escreve isso em homenagem a ele. Não foi nada muito simpático, na verdade. O Cioran não gostava muito do movimento existencialista. E o Camus, apesar de não se considerar um existencialista, mas era muito amigo do Sartre nessa época, muito amigo do Sartre. E provavelmente ele não gostou. O Camus leu os originais de Breviário de Decomposição e mandou uma carta para o Cioran, dizendo que o Cioran deveria começar a se dedicar à filosofia séria, fazer coisa séria, né? Entrar no grande debate das ideias contemporâneas, né? Que no caso ali na França era o existencialismo. O Cioran depois, muito tempo depois, numa entrevista comenta isso e diz que o Sartre, isso foi como se fosse uma espécie de xenofobia, porque o Sartre só se importava com as ideias que circulavam ali na França, com os autores franceses, e tipo, como se estivesse menosprezando o Cioran, pobrezinho, você que veio aí da Romênia, um escritorzinho, né? Enfim, essas são algumas intrigas que eu acho muito interessante isso, na verdade, esses making off do mundo editorial, né? mas enfim, tem esse pequeno embate entre eles. O Cioran e o Camus nunca se encontraram pessoalmente. O Cioran e o Sartre também nunca conversaram. O Sartre simplesmente ignorou essa homenagem, entre aspas, que o Cioran fez no livro, né? Que o Cioran, na verdade, ele durante muito tempo, ele vendeu muito pouco. Os livros dele na França vendiam 200, 300 exemplares. Ele escrevia um livro a cada 2, 3 anos e vendia muito pouco, né? Ele começou a ser mais conhecido no final do século XX, já quando ele estava próximo de morrer. E aí começou a estourar de venda. Mas na época que o Sartre e o Camus estavam bem ativos ali na França, o Cioran realmente era ninguém. Era somente um escritor, e tanto o Sartre quanto o Camus não conseguiram enxergar o potencial e a força desse filósofo. Nostalgia de um mundo sem ideal, de uma agonia sem doutrina, de uma eternidade sem vida. O paraíso. Mas não poderíamos existir um instante sem enganar-nos. O profeta em cada um de nós é o grão de loucura que nos faz prosperar em nosso vazio. Deus, queda perpendicular sobre nosso pavor. Salvação caindo como um raio em meio a nossas buscas que nenhuma esperança engana. Anulação sem paliativos de nosso orgulho inconsolado e voluntariamente inconsolável. Avanço do indivíduo por um desvio. Paralisação da alma por falta de inquietudes. Quem não se entregou às volúpias da angústia, quem não saboreou em pensamento os perigos da própria extinção nem degustou aniquilamentos cruéis e doces, não se curará jamais da obsessão da morte. Será atormentado por ela por haver-lhe resistido. Enquanto quem, habituado a uma disciplina de horror e meditando sua podridão, reduziu-se deliberadamente a cinzas, esse olhará para o passado da morte e ele próprio será apenas um ressuscitado que não pode mais viver.
seu método o terá curado da vida e da morte. A vida só é possível pelas deficiências de nossa imaginação e de nossa memória. E como eu disse, o fio condutor desse livro é um manifesto contra o fanatismo político, o fanatismo religioso, o fanatismo que está em nós. Para o Cioran, todos nós acabamos caindo, melhor dizendo, à tentação do fanatismo. E ele diz que o principal fanatismo é Deus, mas mesmo que Deus nunca tivesse sido criado, ia ser necessário criar um Deus e nós o criamos todas as vezes. O lugar de Deus é o lugar onde nós vamos depositar todo o nosso fanatismo. Então você coloca no lugar de Deus qualquer outra coisa. Você pode colocar um partido político, a política em geral, pode colocar times de futebol, pode colocar ideias filosóficas, onde fanaticamente nós vamos defendê-la até o fim, até a morte. Enfim, o fanatismo existe em nós porque o problema somos nós. Nós temos essa necessidade de poder, de querer ter razão, de querer levar a nossa ideia a cabo, custe o que custar, de querer obrigar os outros a acreditar naquilo que nós acreditamos. Por exemplo, um exemplo bem idiota, porque eu acho essa ideia idiota, né? Por exemplo, os terraplanistas, eles não se satisfazem unicamente em acreditar na teoria deles. Eles querem provar que a teoria deles está certa, que eles estão na verdade, ou coisa do tipo, convencer as outras pessoas. Eles têm todo um trabalho e sofrem com isso porque precisam convencer os outros de que eles estão na verdade e os outros estão na ilusão, ou coisa do tipo. E por que essa necessidade? Para que essa luta voraz em provar que se tem razão? Eu só usei esse exemplo idiota, mas isso pode ser estendido para todas as outras áreas. Se a gente colocar, por exemplo, debate político, isso cabe, todo mundo vai observar isso facilmente, né? As pessoas têm essa necessidade de ter razão. E quando a gente cai nisso, a gente já está na beira do precipício do fanatismo. E para o Cioran, que viveu de perto o horror do fanatismo político, no caso do fascismo, no caso de ter simpatizado com um movimento criptofascista, então ele conhece bem onde esse tipo de coisa pode levar. Não há nas farmácias nada específico contra a existência, só pequenos remédios para os fanfarrões. Mas onde está o antídoto do desespero claro, infinitamente articulado, orgulhoso e seguro? Todos os seres são desgraçados, mas quantos o sabem? A consciência da infelicidade é uma doença grave demais para figurar em uma aritmética das agonias ou nos registros do incurável. Ela rebaixa o prestígio do inferno e converte os matadouros do tempo em paraísos. Que pecado cometestes para nascer? Que crime para existir? Tua dor, como teu destino, não tem motivo. Sofrer verdadeiramente é aceitar a invasão dos males sem a desculpa da causalidade, como um favor da natureza demente, como um milagre negativo. Mas, obviamente, que não é só sobre o fanatismo que o Cioran fala, mas também sobre outros temas. Aliás, o tema principal dele, que para mim também é, de certa forma, um tema existencialista, que é por que existimos? E por que existimos nessa gratuidade? Por que antes existe o ser e não nada? O que fez com que irrompesse a paz e o equilíbrio do nada para que existisse o ser? No pensamento de Cioran, a gente cai no tempo, sai do nada e entra no tempo de maneira completamente gratuita, sem nenhum sentido metafísico profundo, sem nenhum tipo de esperança de redenção. A gente está aqui como qualquer outro objeto do mundo, com a triste condição de que nós temos consciência.
e nós temos consciência da nossa limitação e de que vamos morrer. Isso pode causar um certo desespero, principalmente para certos tipos de pessoas que gostariam que tivesse um sentido, mas para Cioran a gente deve, digamos assim, ruminar esse nosso desespero, porque é exatamente isso. A vida é desesperançosa e desesperadora, porque há mais males do que bem. Nisso, o Cioran se aproxima muito mais do pensamento de Arthur Schopenhauer do que do pensamento de Nietzsche. Nietzsche tinha uma posição um pouco mais positiva, mesmo não havendo um sentido metafísico, um sentido no absoluto, um sentido em Deus. Ele acreditava que poderia-se, desde que você tivesse forças para tal, criar o próprio sentido e criar o próprio destino. Enquanto o Schopenhauer, ele acreditava que a vida, como eu disse no livro As Dores do Mundo, há mais mal do que bem. Então nós sofremos porque muito queremos, porque muito desejamos. E essa vontade louca, essa vontade de potência louca que nós temos, sabe-se lá por quê? Porque a natureza assim o quis, é a fonte do nosso sofrimento. Aliás, algo muito interessante é que é a nossa relação com, por exemplo, com o tédio. Quando nós estamos entediados, nós precisamos preencher o nosso tempo, preencher de qualquer tipo de bugiganga que exista. Nós precisamos preencher a nossa mala com palha seca, única e exclusivamente porque é no tédio que a gente tem que contemplar apenas nós mesmos. E nós não aguentamos contemplar nós mesmos. Nós precisamos de algo exterior, algo que preencha esse nada que a gente vê em nós. Nascidos em uma prisão, com um fardo sobre nossos ombros e nossos pensamentos, não poderíamos alcançar o termo de um só dia se a possibilidade de acabar não nos incitasse a recomeçar o dia seguinte. Os grilhões e o ar irrespirável deste mundo roubam-nos tudo, salvo a liberdade de matar-nos. E esta liberdade nos insufla uma força e um orgulho tais que triunfam sobre os pesos que nos esmagam. De tudo que foi tentado aquém do nada, há algo mais lamentável do que este mundo, a não ser a ideia que o concebeu? Onde quer que algo respire, há uma doença a mais. Não há palpitação que não confirme a desvantagem de existir. A carne me apavora. Esses homens, essas mulheres, tripas que gruem graças a espasmos. Já não tenho parentesco com o planeta. Cada instante é apenas um sufrágio na urna de meu desespero. Mas claro que, por se falar de fanatismo e de pessimismo, nesse livro Cioran volta muito a sua artilharia contra Deus, contra a ideia de Deus e contra os religiosos. Talvez esse seja um dos livros que ele joga mais pestes contra Deus e contra a ideia de Deus. É nesse livro que ele fala que a ideia de Deus foi talvez uma das piores que nós tenhamos inventado. Que foi através dela que nós pudemos, e através digamos assim, de uma esperança no além-mundo, nós fizemos as coisas mais bárbaras que podemos fazer. Claro que sempre quando se trata dessa questão, eu sempre fico pensando que a barbárie e e o morticínio, de alguma forma, é supra-religioso. Isso está em nós. A gente iria fazer isso mesmo que não existisse religião. Mas, obviamente, como a religião faz parte integrante do ser humano, o ser humano e a civilização, desde que a gente a conhece, sempre existiu alguma religião e sempre se matou, se sacrificou seres humanos, enfim, foi feita as maiores barbaridades em nome da religião. Na religião cristã, ela se inicia com o assassinato de Jesus. Jesus morre por conta de uma questão religiosa ali entre os judeus, Roma, questão política também, né? Mas enfim, começa com um assassinato. Então a gente vê que
houve muito sangue, mas, pelo menos para mim, o que parece é que sempre vai haver sangue, sempre vai haver morte e desespero. Porque se os seres humanos colocam as suas alucinações na religião, ele também a coloca na política, também a coloca em qualquer outra coisa. Hoje, com a disseminação desenfreada da informação, a gente acaba tendo acesso aos mais diferentes crimes, os mais bárbaros crimes em todas as partes do mundo e os crimes mais fúteis do mundo, que as pessoas se matam por absolutamente nada. Então, o problema é a religião? Não acho. Não acho. O Cioran também não acha, mas talvez ele precisasse também colocar a religião, porque a religião como eu disse, ela enfim, faz parte integrante da civilização. Então, aqui, nesse livro, ele se foca, uma parte dele, em criticar, não criticar, em colocar a religião como o ser humano apontando seu fanatismo e se expressando de modo religioso, expressando seu fanatismo de modo religioso. Por exemplo, no livro História e Utopia, o Cioran vai se voltar para a política e falar como que o ser humano, através da política, acaba também colocando seu fanatismo, enfim, a sua ideia de mundo melhor e sempre acabando num mundo pior ainda, no final. Mais para o final do livro, o Cioran ele vai colocar, vai mostrar mais o seu lado cético, o seu lado também como crítico da religião, como crítico da política e também como crítico da ciência ou do saber. Cioran não acreditava que a filosofia pudesse resolver todos os problemas, nem que a ciência ou a democracia conseguisse. A partir desse livro, a gente já vê o rumo que vai tomar o pensamento do Cioran. O pensamento do Cioran vai ser completamente trágico e pessimista. Não há nenhum tipo de solução para o ser humano. Não há solução no conhecimento, não há solução na religião, não há solução na política. Tudo que for tentado vai dar errado. Não é mais razoável atribuir mais interesse às discussões sobre a democracia e suas formas do que às que tiveram lugar na Idade Média sobre o nominalismo e o realismo? Cada época intoxica-se com um absoluto menor e fastidioso, mas de aparência única. Não se pode evitar ser contemporâneo de uma fé, de um sistema, de uma ideologia, ser, em suma, de seu tempo. Para emancipar-se, seria preciso ter a frieza de um Deus do desprezo. Enfim, esse livro é muito interessante porque aqui a gente já vê em germe muitos dos temas que o Cioran vai abordar em outros livros, em outros lugares. Claro que a escrita do Cioran, aqui nem tanto, aqui ele ainda escreve em aforismos que às vezes tem meia página, uma página, no máximo 2 páginas. Escreve bem ao estilo do Nietzsche, né? Depois ele vai começar a adotar uma espécie de laconismo, onde ele, que nem no livro Do Inconveniente de Ter Nascido, onde é praticamente uma frase, um parágrafo, aí são textos muito curtos e não dá nem para desenvolver a ideia direito. São quase como frases de efeito. Como eu disse, eu acho o melhor livro do Cioran A Queda no Tempo, porque ali ele escreve de modo ensaístico, cada ensaio tem mais ou menos umas 15 a 20 páginas, então ele consegue desenvolver bem as ideias. E ali ao longo dos, se não me engano, são 9 capítulos, ali ao longo dos 9 capítulos a gente vai ver todas essas ideias reaparecendo, ideias sobre o fanatismo, sobre a religião, sobre literatura, sobre o conhecimento, enfim, é muito interessante. Para mim esse é o melhor livro que condensa o pensamento do Cioran. Mas esse livro, Breviário de Decomposição, se você quiser conhecer a obra do Cioran, esse é um bom livro. Esse e Nos Cumes do Desespero, que é o primeiro livro dele. São livros que introduzem o leitor ao pensamento do Cioran. Se é que a gente pode chamar o pensamento do Cioran de filosófico. Para mim é mais poético filosófico, ou ensaístico filosófico, ou coisa assim. Que ele não tem a pretensão de abordar temas filosóficos, nem buscar uma solução para temas filosóficos, porque ele acredita que não tem nenhuma solução. E mesmo que tenha solução, é tudo inútil. Essa é a abordagem dele. Mas de qualquer forma, eu acho que o Cioran, ele mostra muito, talvez, uma
e nos coloca muito para refletir muito quais são os nossos limites, os limites do conhecimento humano. E a gente deve muitas vezes perder muitas ilusões, deixar de lado muitas ilusões que nós temos, né? Principalmente ilusões conosco mesmo, que eu acho que essa é a pior de todas, né? Ter ilusão consigo mesmo. É aí que você se decepciona mais. E se a gente perde um pouco das esperanças, talvez a gente consiga nos ver e consiga ver os outros, consiga ver a vida com um pouco mais de realismo, com um pouco mais de moderação. Claro, não precisa ser pessimista ao extremo como o Cioran. O Cioran às vezes parece que adota o tom como se ele fosse o diabo falando para os seres humanos. Realmente nada faz sentido, tudo é péssimo e tudo mais. A existência é uma droga. Mas dá para pegar o Cioran e para quem é muito otimista e é muito iludido consigo mesmo e com os outros, para abaixar um pouco esse nível. Porque se as coisas não são tão péssimas quanto o Cioran ou Schopenhauer diz, a gente consegue obviamente ver coisas positivas, também a gente vê que eles têm razão em alguns pontos, principalmente o ser humano não tem jeito. Para mim, realmente não tem jeito. A gente nunca vai conseguir construir um mundo perfeito, nem sequer um mundo melhor. Se a gente melhora em alguns aspectos, a gente piora em outros. Pode-se dar vários exemplos. Por exemplo, eu uso esse exemplo porque talvez seja mais fácil. As feministas vêm lutando desde o século XVIII por mais igualdade, enfim. Elas tinham certas pautas de igualdade de salário, voto, enfim. Elas conquistaram algumas coisas positivas dentro da sociedade, principalmente ser tratada mais ou menos igual aos homens, eram tratados em sociedade. Mas em contrapartida, o que aconteceu? Antes, as mulheres, por exemplo, os homens, na verdade, antes, há mais ou menos uns 50, 60 anos, tinham a obrigação moral de sustentar a casa deles. Tinham a obrigação moral de fazer isso. E hoje os homens não têm essa obrigação. Aliás, se a mulher não vai trabalhar, o homem vai reclamar. Você tem que me ajudar aqui, tá muito difícil as coisas. Houve um crescimento muito grande da solidão feminina. As mulheres que dedicam a vida, é uma escolha que elas fazem, né? Dedicam muito tempo da vida delas na juventude, na carreira, nos estudos, e elas acabam chegando aos 40, 50 anos e não encontraram ninguém. E muitas delas se sentem sozinhas e sentem esse vazio. Hoje enfim, um tipo de relacionamento, para usar uma linguagem do Bauman, né? Um relacionamento mais líquido, e isso veio afetando tanto homens quanto mulheres. Então a gente vê que as relações humanas ficaram mais frívolas. Claro, antes existia todos os abusos dos homens em relação às mulheres no casamento e tudo mais. Como eu disse, há coisas positivas, mas também há contrapartidas negativas. As coisas melhoram de um lado e pioram do outro. E a gente nunca vai conseguir achar um equilíbrio nisso. Isso que é o mais desesperador, por assim dizer. Isso que é o mais terrível, por assim dizer. Por que o ser humano não consegue achar um equilíbrio? Por mais que evolua o conhecimento, por mais que evolua as formas de se conhecer, os confortos e coisas do tipo, a gente não consegue achar um equilíbrio. E se a gente se acha melhor do que, sei lá, um cidadão da Idade Média só porque nós temos iPhone, internet e coisas do tipo, a gente está muito enganado. A gente está muito enganado. Talvez o camponês medieval tivesse, e com certeza tinha, as mesmas angústias que nós temos em relação à existência, em relação a por que estamos aqui, etc. Então isso, o Cioran faz a gente pensar sobre essas coisas. E isso é muito interessante. E por isso vale a pena ler Cioran. Tá? E fica aí a dica. Forte abraço.